Olá! O final de semana está chegando e nós preparamos um programa repleto de dicas culturais para você curtir. Você vai conhecer a nova sala de cinema IMAX 3D, aberta nesta quinta-feira aqui em Porto Alegre. Tem uma entrevista com Expedito Araújo, curador do projeto Viva em Cena, e outras dicas de cinema e música. E agora nós vamos ao vivo à Casa de Cultura Mário Quintana, onde está nossa colega Lisiane Mottini, para saber do andamento do Conexões Globais, evento criado para promover diálogos sobre temas como mobilização social na era da internet, comunicação e democracia 2.0. É com você, Lisiane. Tudo bem? Boa tarde, Newton. Olha, Conexões Globais é um evento que promove o diálogo de diversos assuntos, tipo liberdade de expressão, ética hacker e também cybereducação. O evento, que começa logo mais às 2 da tarde aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, é transmitido via internet e também tem a cobertura das mídias sociais ao vivo. Nas salas, os auditórios também da Casa de Cultura Mário Quintana, acontecem 15 oficinas com o objetivo de capacitar o uso de novas tecnologias. A programação inclui a produção e edição de multimídia, estratégia para mídias sociais, cartografia colaborativa e também o jornalismo online, e conta também com uma programação toda especial de shows e eventos. É o caso aqui que nós estamos com o cantor e compositor Jorge Franck, que fará um show às 7h30 da noite. Como que um roqueiro se insere em todo esse contexto, Franck? Bom, tudo bem, antes de mais nada, um abraço especial para todo mundo da TVE, da Fundação Piratini. Bom, Lisiane, na verdade eu venho atuando há bastante tempo, né, uma produção autoral em várias bandas, Cascaveletes, Graforrest, Harmônica, Cowboys Espirituais, trabalho solo também. E falando, né, falando de coisas da vida pessoal, uma crônica da cidade sempre atenta, né, então por falar de coisas pessoais, de coisas da cidade, eu, sei lá, eu me sinto à vontade para estar inserido dentro de Conexões Globais. A gente falando do nosso dia a dia, das nossas características, dos nossos jeitos, nosso sotaque, a gente está falando, enfim, a gente está estabelecendo, a gente consegue, falando da gente, a gente está falando, estabelecendo um diálogo, a gente consegue estabelecer um diálogo com o mundo, né? Fale da sua aldeia, tu vai conseguir falar com o mundo. Eu acho que esse é o clima, é o pique do Conexões Globais. Eu estou super contente, super honrado de estar tocando uma vez mais. Ano passado eu toquei com os Cowboys Espirituais, esse ano com Franck, Jorge e banda. Hoje em dia, até mesmo que você disse do avanço da tecnologia, mudou alguma coisa para o músico? É mais fácil divulgar? Bom, hoje em dia os meios de produção, não só os meios de produção, um bom instrumento, um bom equipamento, os meios de produção estão mais acessíveis, né? Mais fácil um músico ter acesso aos meios de produção propriamente ditos, né? A gravação hoje é mais fácil, a disponibilização desse conteúdo ela é super fácil via internet. A questão é o que tu vai compartilhar, né? De que maneira tu vai compartilhar, o que tu vai dizer, né? Eu acho que segue sendo esse o grande desafio, o que tu vai compartilhar e de que maneira tu vai compartilhar. Eu acho que isso segue sendo um desafio interessante. É bacana, sim, a gente tem que louvar a internet, essa possibilidade de se expressar com o mundo todo, e a gente tem que dar vivas a essa possibilidade da internet, ainda mais num evento como esse, né? Porto Alegre sediando esse evento, a gente tem que dar os parabéns, né, para a organização do evento e essa cobertura brilhante, né, da TVE. Então eu fico uma vez mais super honrado de estar fazendo parte dessa programação. Muito obrigada, Franck. Jorge. Boa sorte aí no jogo, no show, né? 7h30 da noite, vale a pena conferir. Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre. Newton. Valeu, Lisiane. Lembrando então que toda essa programação acontece lá na Travessa dos Cataventos, também nas outras salas da Casa de Cultura Mário Quintana, onde há oficinas e outros debates, Conexões Globais. E a diretora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivana Bentes, está em Porto Alegre como debatedora do Conexões Globais. A pesquisadora esteve aqui na TVE para gravar o programa Primeira Pessoa com a Ivete Brandalize e nos falou sobre inclusão digital e cybereducação.
Bom, eu acho que tem dois aspectos importantes quando a gente fala de cibereducação. Primeiro, é como que, enfim, as formas tradicionais de formação incluem a cultura digital, né, e as ferramentas digitais nas suas práticas. E uma segunda questão que me parece até mais importante é como a gente pensa, como as tecnologias e as ferramentas da cultura digital são, digamos, oferecidas e tornam acessíveis para que qualquer pessoa faça a sua autoformação, ou seja, né, se aproprie dessas tecnologias para a gente pensar hoje o que eu gosto de chamar de formação em fluxo, ou seja, a internet é hoje, né, esse espaço formativo global, né, ela está aí com uma quantidade enorme, né, de informações, de ferramentas, né, e a gente precisa, digamos assim, né, pensar melhor como sistematizar metodologias e experiências, né, que deem esse nível de autonomia e de liberdade para que cada um possa se autoformar, né? Então, eu acho que a gente está entrando numa era da autoformação massiva. Eu acho que isso que a gente tem que pensar, problematizar, inventar nas novas escolas, universidades em fluxo, né? Eu acho que é essa a questão. Legal. E o tema Inclusão Digital e Cybereducação vai ser debatido neste sábado, às 6 horas da tarde, lá na Travessa dos Cataventos, na Casa de Cultura Mari Quintana. E o uso das mídias sociais na internet por cidadãos, coletivos e movimentos sociais é uma das marcas nesse início de século em todo o mundo. E nós recebemos aqui no estúdio a jornalista e ativista digital Juliana Pagu, ela que é palestrante do Conexões Globais, ela também administra a Casa de Cultura Balaio Café, Centro Cultural de Brasília, que é ponto de encontro de ativistas e apreciadores da cultura brasileira. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, Nilton? Bom, eu imagino que você está muito feliz de participar de um evento como esse, Conexões Globais, né? Discutindo toda essa rede de articulações dos ativistas e das pessoas para quebrar alguns monopólios de comunicação, monopólios de poder, enfim, de furar todo um conceito, né, que estava estruturalmente pensado e realizado. Nossa sociedade hoje está mudando tudo, né? Sim, eu acho que a internet veio para dar um novo fôlego, né? Eu estou falando de um lugar de fala como feminista, né? Uma mulher que defende aí os direitos, né? E a cidadania das mulheres. Eu acredito que a internet é muito importante, né? Hoje, para que as mulheres sejam reconhecidas. A gente costuma dizer, eu vim de Brasília, né? E aqui em Porto Alegre também as mulheres dizem isso, que o feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente, né? Então, assim, para mim a internet é uma cultura, né? É uma cultura política, e hoje a gente poder fazer uso dessa apropriação das ferramentas tecnológicas, seja no rádio também, seja na TV, né? Com a internet, inclusive dessa interface entre todas as mídias, né? Entre as artes, para que a defesa da vida das mulheres, né, seja reconhecida na nossa sociedade é muito importante, né? É importante também assim, frisar que muitas vezes as pessoas não entendem por que a gente insiste tanto nessa pauta, né? Mas a gente está hoje num contexto em que, por exemplo, a violência sexual contra as mulheres ela é noticiada amplamente, né? Só que às vezes falta uma ponte entre cada caso que é noticiado, né? E o quanto isso é estarrecedor. Né? Por exemplo, em São Paulo acontecem 35 estupros por dia. Né? Nós precisamos combater isso, a sociedade precisa estar informada, compromissada com esse combate. Então, hoje em dia, para mim, e é isso que eu vim debater nesse evento, é necessário que a gente utilize de todas as ferramentas, né, a favor da vida das mulheres, inclusive colocar a nossa imaginação, a nossa criação, né, a favor da vida das mulheres. Porque com o advento da internet, das redes sociais, cada cidadão é dono do seu próprio veículo, né? E isso está incomodando muito, cutucando, eu acho, as bases de uma cultura consolidada, né? Sim, apesar de ter algumas questões como, por exemplo, a internet ainda passa por alguns filtros, né? A gente depende das empresas de telefonia, a gente depende, por exemplo, o Facebook é uma empresa, nós como mulheres militantes, né, que utilizamos muito fotografias e vídeos, muitas vezes nós somos cerceadas no Facebook, a gente não pode mostrar um corpo, né, porque a imagem muitas vezes ela é bloqueada, mas mesmo assim é inegável, né, de que nós temos uma autonomia, que nós temos sim liberdade para nos expressarmos. Então,
E o mais importante também é que não estamos sozinhas, né? Nós conseguimos nos expressar em coletivos, né? E isso ganha mais força, isso ganha mais poder. Inclusive em países que a censura muitas vezes é muito forte, né? E o machismo também, a condição da mulher às vezes também é diferente aqui do Brasil e em alguns pontos muito cruel, né? E nesses países, por exemplo, da cultura árabe, esses movimentos sociais vinculados às mulheres está conseguindo ser visível, né, através das redes sociais. Isso, e essa diversidade, né? A diversidade cultural, ela é respeitada também, né? É muito interessante isso, porque, por exemplo, o meu contexto territorial em Brasília é diferente de tudo aqui, mas mesmo assim a gente percebe que existe uma ponte, que existe uma sintonicidade, né? Que existe uma frequência comum, né, entre as mulheres do mundo árabe, as mulheres do mundo ocidental, né, e que é cultural isso também, a da defesa das nossas vidas, a possibilidade da liberdade, da possibilidade de sermos quem nós realmente somos, né. Juliana, muito obrigado pela tua participação aqui. Lembrando então que o Movimentos Sociais na Era da Internet vai ser debatido hoje às 6 horas da tarde, lá na Rua dos Andradas, 736. Você vê aí no nosso vídeo o site do Conexões Globais, onde tem mais informações. E também no Conexões Globais, o grupo Alabeoni faz show amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana. Percussionistas, compositores e pesquisadores da cultura negra na América Latina fazem parte do projeto. No repertório do espetáculo estão músicas de domínio público, além de canções autorais de Richard Serraria e Caco Xavier sobre religiosidade negra. Os músicos começam a tocar às 13h30 da tarde e a entrada é franca. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Agora vamos falar de cinema. O longa brasileiro O Abismo Prateado é uma das estreias deste final de semana aqui na capital. Djalma, que recado é esse que você me deixou? Não estou entendendo. Você já embarcou? A produção do diretor cearense Karim Ainus foi exibida pela primeira vez há 2 anos no Festival de Cannes, mas só agora chega à tela grande em Porto Alegre. O abandono é o tema principal da trama, que tem Alessandra Negrini como protagonista. O Abismo Prateado pode ser visto na sala Eduardo Ritz, da Casa de Cultura Mário Quintana, até domingo, em 2 sessões diárias, às 2h30 da tarde e às 6 da tarde. E foi inaugurada ontem a primeira sala de cinema IMAX do estado. Veja na reportagem de João Vicente Ribas. O Cine Espaço Valig possui 7 salas com programação eclética. Exibe blockbusters independentes e nacionais. A partir de agora, o complexo de cinemas tem uma nova sala que proporciona uma experiência diferente das salas comuns e até mesmo das projeções convencionais em 3D. A tecnologia IMAX existe há 40 anos. Ela é uma empresa canadense, de origem canadense, que ao apresentar o Canadá numa feira no Japão, viu que era muito mais do que isso que eles estavam inventando. E aí evoluiu para documentários, uma série de documentários foram feitos em IMAX e foram instalados IMAX em museus, em institutos. E mais recentemente, há um tempo, que evoluiu para o cinema comercial, né? O Brasil, assim, estava em atraso porque o que acontece? Uma sala dessa ela exige um maior investimento, um trabalho maior e, portanto, ele precisa assim, de um cuidado maior também.
Nós fizemos a primeira, trouxemos a primeira sala para o Brasil, essa é a terceira do grupo, e acho tipo assim, que como já estamos na sétima no país, é a tendência de ir ampliando pela qualidade que ela apresenta. Acionamento do sistema de projeção revolucionário. Aprimoramento das imagens cristalinas. Calibragem dos potentes alto-falantes digitais. Som a laser perfeitamente alinhado. Preparar a audiência para impacto máximo. Audiência pronta para imersão total. A mais envolvente experiência cinematográfica começa agora. Esta sala foi projetada em cada detalhe para que seja possível a experiência IMAX. São 360 lugares dispostos em fileiras, com inclinação maior que a de salas comuns. Assim, o espectador tem a sensação de estar muito perto da tela, que possui a altura de um prédio de 4 andares. A sala IMAX, que inaugura agora em Porto Alegre, ela atende a uma série de requisitos e é uma combinação de elementos que fazem da projeção IMAX aquela que provoca a maior imersão do espectador. Então, que elementos são esses? Nós temos uma disposição arquitetônica da sala, o tamanho da tela, a quantidade de som, a quantidade de luz, a projeção digital. Tudo isso somado provoca um espetáculo de cinema em que o espectador vai sentir mais dentro da ação do que em qualquer outra projeção. É feito a partir de uma projeção de 2 projetores digitais, cada um com 6.000 watts de luz. E para rodar digitalmente esses filmes, eles têm que estar formatados dentro do modelo IMAX. Portanto, por exemplo, a distribuidora ela contata o IMAX e é feito um contrato e uma formatação especial do filme para que ele tenha a exposição no formato IMAX. Este tipo de exibição é propício para filmes de ação e para documentários educativos. Acontece neste domingo, no Teatro São Pedro, um encontro que vai envolver estudantes e grupos de teatro da cidade para trocas de experiências. O projeto Encontros Vivo em Cena, que vai contar também com a participação do ator Thiago Lacerda e do curador do Programa Cultural Vivo em Cena, o pesquisador Expedito Araújo. Tudo bem, Expedito? Tudo bem, Newton. Um prazer muito grande voltar aqui. Sim, porque no ano passado você esteve aqui falando sobre o projeto, né? Exatamente, exatamente. Foi com o espetáculo Écuba, né, que veio à cidade. E agora a gente chega com Hamlet, né, 2 clássicos. Hamlet com Thiago Lacerda no papel principal, né? Exatamente. É uma montagem com direção do Ron Daniels, que é um diretor anglo-brasileiro, digamos assim, né? Ele vive na Inglaterra, Nova York, um brasileiro que se mudou, né, para esse lugar e pertence à Royal Shakespeare Company. A última montagem dele no Brasil tinha sido uma montagem do Rei Lear com Raul Cortez. Depois de 10 anos, ele volta para fazer esse Shakespeare, né, que é uma especialidade dele enquanto pesquisa, enquanto estudo, com o Thiago Lacerda no papel principal. E um grande desafio para o Thiago Lacerda. Claro, e é incrível que essa junção de fatores, né, faz com que um projeto como esse, a encenação, esteja com ingressos esgotados, né, para todo final de semana. Exatamente. No início da semana, os ingressos estavam esgotados para todos os dias. Aí abriu-se uma sessão extra e quinta-feira, ontem, esgotou também a sessão extra. Então no domingo vai ser uma oportunidade bacana, né? Para quem não conseguiu comprar ingresso, conhecer o projeto, conhecer a encenação e conversar com o Thiago sobre todo esse processo, né? Exatamente. Domingo a gente tem o Encontros Vivo em Cena. Esse projeto, né, do Programa Cultural Vivo em Cena
é muito importante porque dentro do diferencial do que se tem de prática no mercado, no teatro em si, a gente sempre pensa o teatro além do espetáculo. Como com todos esses espetáculos, cada um com a sua singularidade, a gente pensar ações que permeiam e permitam um acesso do público ao ator que faz, ao diretor que faz o espetáculo, a quem está pensando aquilo ali. De várias formas. Aqui no caso, nesse encontro, é um encontro que eu vou fazer a mediação, agora o palestrante é o Thiago Lacerda. O Thiago vai contar um pouco da trajetória dele no teatro, na televisão, no cinema, da diferenciação de linguagens desses 3 veículos e principalmente desse desafio, né? Ele é um ator que realmente se coloca, tem cada vez mais se engajado como ator e sobretudo no fazer teatral, esse desafio de fazer um personagem tão importante, uma montagem que, digamos, não é um texto de Shakespeare, que há 10 anos não existe uma montagem. Pelo contrário, há 4 anos atrás teve uma outra montagem que também viajou. Sem falar das montagens que acontecem localmente, exatamente, né? Em cada capital, em cada montagens. cidade, né? Mas ele consegue uma proeza de uma humanidade, e que eu acho que em Shakespeare é muito importante, de contar a história que Hamlet traz, a história que Shakespeare escreveu, né? A gente sabe, no lugar de espectador, que nem sempre é fácil. Às vezes as pessoas pensam, é um Shakespeare, né? Pensa 2 vezes se realmente vão. Existe, né, isso no cognitivo geral, mas essa montagem consegue esse lugar de contar a história do início ao fim, as pessoas entenderem, saberem o que é Hamlet, mas mais do que isso, que é o lugar do teatro. A partir do entendimento do que o Shakespeare propõe com esse texto, refletir sobre as questões. E esse também é um lugar do debate, do encontro com o Thiago, para a gente, a partir desse acesso de informações um pouco mais próximas, repensar valores, repensar questões ligadas à cidadania, a curiosidades, simplesmente, e ao fazer teatral, sobretudo. Ok, obrigado, Expedito, pela tua participação aqui, sucesso nesse projeto, que volte mais vezes aqui à capital para a gente poder debater teatro, processos, ensinação e as conexões, né, entre vida e arte. Com certeza. Nilton, muito obrigado e vamos voltar com certeza muito e obrigado pelo convite mais uma vez. Encontros Vivo em Cena, domingo, 3 horas da tarde, lá no Teatro São Pedro, e a entrada é franca. A banda britânica IE sobe ao palco do Auditório Araújo Viana neste domingo. Os músicos voltam a Porto Alegre para comemorar os 45 anos do grupo, com 3 integrantes da formação original. E nós encerramos o Estação Cultura de hoje com IES. Tchau, um bom final de semana e até segunda-feira. You out and out, spend the day your way.
impresso e nas mídias digitais. Ele é um pouco o tom dessa geração, todos eles têm esse tipo de produção. Alexandro foi à exposição e gostou de ver num só lugar obras de artistas dos mais diversos estilos. Um trabalho mais autoral, né? Sem muitas referências estrangeiras, com muito conteúdo nacional.